Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas novamente. Eu gostaria de hoje começar a falar a respeito de uma analogia entre as mudanças interpessoais e o processo de construção. Eu gostaria de elaborar uma metáfora para poder explicar as similaridades no processo de construção, seja de uma casa, seja de algo que você esteja querendo concretizar. No processo dessa nossa construção, nós precisamos ter um terreno. E esse terreno, nós temos que efetuar uma limpeza. Nós temos que remover todos os entulhos, aquilo que simplesmente está jogado ou obstruindo a construção daquilo que desejamos. A partir do momento que nós efetuamos essa limpeza e nós temos uma ampla visão daquilo que nós temos a possibilidade de construir, nós vamos analisar sobre a viabilidade de nivelarmos a terra ou simplesmente criarmos certos desníveis de acordo com o grau de interesse daquilo que a gente busca. Mas a partir do momento em que fazemos essa movimentação e o terreno está pronto para o passo seguinte, o que nós vamos fazer? Nós estaremos demarcando, ou seja, estaremos colocando nos devidos lugares, naquilo que nós queremos construir, as marcações, para que nós possamos aí começar o nosso projeto de sustentação da construção. Nós vamos começar fazendo exatamente escavações para criar sapatas, para criar o eixo que vai sustentar os pilares desta construção. Então aí começa o processo o tempo todo de sujeira. Nós vamos remover a terra e depois limpar. O tempo todo vai ser esse. A partir do momento que criamos essas sapatas, esses suportes para a nossa coluna de sustentação, nós vamos para o passo seguinte, que é edificar essa coluna para sustentar as paredes da construção. Então, nós vamos começar o processo, erguer paredes, limpar aquela sujeira que nós estamos fazendo. É interessante observar que nesse momento nós começamos a vislumbrar a casa ou a edificação que nós estamos planejando. Nós estamos num processo de construção. Nós não estamos morando nessa casa. Nós ainda estamos na casa antiga. Naquela casa que podemos dizer dos nossos vícios. Nós visitamos essa construção, nós estamos contemplando algo que estamos construindo, mas não é onde nós estamos morando. Nós estamos ainda elaborando essa casa. Então, quando nós começamos a erguer as paredes, agora nós vamos começar a trabalhar na sustentação do nosso telhado. Da mesma forma, nós sujamos e limpamos continuamente. Como no trabalho de transformação pessoal, nós vamos estar sempre movimentando algo, retirando algo que não serve, recebendo algo novo, mas trabalhando no processo de arrancar, eliminar traços aos quais nós estamos o tempo todo construindo e desconstruindo. A partir do momento em que a casa já está praticamente erguida, nós precisamos do processo de acabamento. Exatamente definindo quais os materiais que nós vamos utilizar. Da mesma forma, internamente, quando nós estamos chegando nessa área de acabamento, é exatamente definir quais aqueles novos comportamentos, novos traços, novos talentos que nós vamos precisar usar. Se em um determinado momento, que seja na construção dessa edificação ou dessa casa, se nós decidimos, olha,
não tenho mais recursos, parei. Estou segurando, estou paralisando esta obra. O que vai acontecer? Será que quando eu tiver condições de retomar a obra, vai ser a mesma coisa? Será que eu não perco nenhum material? Será que eu não perco nenhuma parte daquilo que eu ergui, daquilo que eu construí? Será que os materiais, os recursos que eu destinei, vão estar ainda com a mesma qualidade? Se você observar, obviamente que não. Nós vamos ter alguma perda. E esse que é o processo que a pessoa tem que entender no seu processo de transformação. Quando ela paralisa o processo, ocorre uma sedimentação, uma dificuldade de utilizar os recursos que antes eram disponíveis para essa nova fase. Então, eu vou ter um esforço dobrado, um gasto dobrado para destruir talvez aquilo que tenha estragado e reconstruir algo novo e dar continuidade. Mas vamos na hipótese de que eu dê continuidade. A minha casa está ficando pronta, eu já estou com massa, já posso começar o processo de pintura, posso começar o processo de limpeza interna para que a casa esteja apta para que eu possa mudar. Mas mesmo assim, a casa já estando liberada para mudança, eu ainda não desvinculo da minha casa anterior, dos meus comportamentos anteriores, dos meus hábitos anteriores. Eu ainda tenho que fazer toda a mudança, eu ainda tenho que desfazer, organizar na nova casa e o mais importante, eu tenho que estabelecer uma desconexão com a casa antiga, com os hábitos antigos, para conectar com a nova morada, com a nova casa. Porque se eu fosse ver a casa antiga, minhas contas de consumo, seja luz, telefone, seja os impostos, seja a comunicação que eu tenho com outro setor, ainda está naquele endereço. Então eu tenho que cortar o vínculo daquele endereço, do que é antigo, para criar um novo vínculo com o novo. E se aquela casa antiga, ela não é minha, eu simplesmente tenho ela como alugada? Eu preciso destratar, eu preciso modificar os papéis, fazendo a devolução daquela casa. Eu tenho que fazer uma reforma, eu tenho que fazer uma pintura, eu tenho que entregar de acordo com o que eu peguei. Agora, se a casa é minha, eu tenho que definir se eu vou deixar ela fechada, se eu vou alugá-la ou se eu vou vendê-la. Mas do mesmo jeito eu tenho que fazer toda uma reforma íntima nessa casa para que ela possa ser ocupada por alguma outra pessoa. E a similaridade da construção de uma edificação, de uma casa, com a similaridade da minha mudança interna, ela requer esforços para que eu possa, a partir do momento em que tenho essa edificação pronta para uma nova morada, para a morada de um novo hábito, um novo comportamento, uma nova ação que eu vou tomar na minha vida, eu esteja totalmente focado com essa minha nova morada, sem ter os hábitos e os vícios da morada antiga. É importante observar que existe um prazo, não um prazo só de erguer, mas o prazo de poder ter condições e estrutura para a minha estadia, para o meu conforto. E a casa que eu estou construindo é isso. Então muitas pessoas pensam que num processo de mudança é assim, rápido. Não é. Existe um processo todo de uma mudança bem elaborada, bem estruturada, que precisa ser respeitado. Então nem a ânsia do 8 nem do 80 vão fazer com que a minha casa possa
dependendo do meu gatilho, dependendo da minha condição financeira, de eu querer ter uma brevidade, porque não é questão de uma brevidade de construção, mas é uma brevidade de conexão. A conectividade daquilo que eu construo com aquilo que eu estou devolvendo tem que ser na similaridade da minha capacidade de mudança. E eu preciso respeitar isso. Então não adianta as pessoas pensarem, eu parei um trabalho, eu parei um tratamento, depois eu volto. Vai ser a mesma coisa. Não, o ego já está viciado, o ego já conhece aquilo que vai ser feito e eu vou ter que ter um esforço dobrado, triplicado, para poder desconstruir essa resistência que o ego cria para o meu processo de mudança. Então, perceba, tenha coragem quando você inicia um processo de transformação pessoal, de simplesmente ir a fundo. Tudo bem que depende do passo que você vai dar, da velocidade com que você impõe, mas respeite exatamente um plano de ação executório de mudança quanto executório da construção de uma obra. Siga o cronograma, porque eu te garanto, a dificuldade da retomada é muito maior, o gasto da retomada é muito maior. Pense nisso. Eu sou Eduardo Tão, sou administrador do projeto Caminho, a página no Facebook. Se quiser conhecer o meu trabalho de psicogenealogia, da minha terapia transgeracional, será um prazer poder apresentar para você. Muito obrigado.